pessoal, tudo bem? Sou Maria Otília, sou professora e hoje eu vou dar um pouco, de aula da língua portuguesa para vocês e nós vamos ver um pequeno trecho sobre tipos de linguagem. Nós utilizamos linguagens diferentes para estabelecer comunicação com o outro, ou seja, nós nos munimos de gestos, de símbolos, de palavras, para exercer uma comunicação plena, para nos fazer ser entendido pela outra pessoa, pelo qual nós queremos manter essa comunicação. Nessa relação de tipos de linguagem, nós podemos observar a diferença entre comunicação e linguagem. A comunicação ocorre quando interagimos com o outro, utilizando alguma linguagem. Linguagem é o processo comunicativo pelo qual os indivíduos interagem entre si. Nós temos 3 formas: a verbal, não verbal e mista. São essas 3 formas que nós iremos aprender mais à frente e podemos discriminar elas nos próximos slides. Tipos de linguagem. Temos 3 pontos: verbal, não verbal e mista. A verbal é aquela que é falada, ouvida ou escrita. A não verbal pode ser a dança, que é uma comunicação através de movimentos, fotografias, a arte, que fala por si só, expressões e mímicas e libras. A mista, podemos citar o cinema, o teatro, TV e histórias em quadrinhos, porque ela usa os outros 2 tipos de comunicação, tanto a imagem como também o som, a fala e a escrita. Então, pessoal, já dei uma leve explanação aí a vocês sobre o assunto. E nós vamos ver agora nos seguintes slides alguns exemplos, símbolos dessa linguagem, da verbal, não verbal e mista. Então, no próximo slide eu vou dar alguns exemplos, apesar que eu acredito que vocês já estudaram sobre isso. É apenas um reforço para nós ativarmos esse conhecimento, beleza? Nesse slide nós temos 2 exemplos de linguagem verbal. São 2 placas que costumamos visualizar no nosso dia a dia, quando saímos de casa. Essa do meio ambiente, não pise na grama. Normalmente nós vemos essas placas em jardins, em praças, alertando o pedestre, para não pisar na grama. E temos também outra placa aí ao lado. Atenção, garagem. São as palavras que estão escritas, mas no meio você pode observar também que tem o símbolo de não estacione. Essa placa é muito comum nas garagens das casas, dos prédios, para alertar o motorista, os condutores, a não pararem em frente às garagens, e deixa bem nítido essa mensagem. E você está me ouvindo também é um exemplo de uma comunicação verbal, através da fala. E temos outros exemplos também, que eu não coloquei aqui no slide, mas podemos citar os livros, tanto os didáticos que estão aí na mesa de vocês, como literários. Ou seja, a nossa vida, o nosso dia a dia está lotado de uma comunicação verbal aí nas ruas, outdoor, alto-falantes, músicas, bancas de revista. Quando saímos de nossa casa ou dentro da nossa casa, nós somos cercados de uma comunicação verbal. Para a linguagem não verbal, eu usei 2 símbolos simples, que é comum do conhecimento de todos, não é? Que na hora que você chega num ambiente, que você se depara com esse símbolo aí do cigarro e essa faixa vermelha cortando, você automaticamente já faz a leitura, que naquele espaço é proibido fumar, é proibido para fumantes.
não é? Então já é um símbolo muito comum de conhecimento. Não há uma necessidade de escrita, de alerta, mas ele é bem direto, né? A outra plaquinha também é esse desenho que a gente encontra comum em banheiros, em shoppings, quando define a área feminina, a área masculina. Também é uma placa que dispensa palavras e escritas, porque já faz parte do seu dia a dia, você já lê, só na visualização você já sabe o que significa. Entenderam alguma coisa? Não. Eu falei com vocês em Libras. Eu me comuniquei através de uma linguagem não verbal. Eu não emiti som nenhum, mas quem conhece Libras entendeu que eu disse oi, tudo bem. Então, esse também é uma comunicação não verbal. Além dessa, também tem a mímica, não é? Para quem frequenta o teatro, sabe que a mímica também transmite uma mensagem sem precisar emitir som ou algum tipo de fala. A dança expressa também essa comunicação. Você é capaz de sentir a emoção, de entender o que o dançarino está querendo transmitir através da dança. São alguns exemplos também de linguagem não verbal. Mista. Esta palavra por si já explica, né, esse tipo de linguagem. Ela faz uma mistura de palavras, de sons, de imagem. São os três mecanismos juntos para estabelecer uma comunicação. E nesse slide eu coloquei um exemplo para vocês de um print de uma conversa, não é? Acredito, adolescente, que usa a palavra, né, escrita e usa símbolos, completando a sua comunicação, onde o seu receptor, a outra pessoa com quem ele está se comunicando, vai identificar facilmente a continuação dessa fala. Eu acredito que vocês, observando aí os desenhozinhos, vocês já estão entendendo a conversa aí, né, desse print. Que tal irmos para praia, né, pelo desenho, aproveitar o sol? Então, isso é um exemplo de uma conversa, uma comunicação mista, usando palavras e símbolos. Assim também como o cinema, né, e o teatro, que a gente vê a imagem e acompanha também com o som, a fala, a TV, o jornal, né, histórias em quadrinhos, muitos outros tipos de comunicação que usam os dois ao mesmo tempo, ok? Agora, galera, um exemplo aí de exercício, né, para a gente fixar um pouco essa aprendizagem. Quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal, não verbal estão envolvidas. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usada nas partidas de futebol? Quando visualizamos a bandeira numa partida de futebol, ela usa uma linguagem verbal? Não, né? Quando o bandeirinha levanta a bandeira, a gente já sabe do que significa sem precisar ter uma fala. Cartões vermelho e amarelo é uma linguagem verbal? Não. Apenas o juiz levanta o cartão vermelho e você já sabe que ele está expulsando um jogador, não é isso? O locutor? Sim, esse é uma linguagem verbal, não é isso? Porque ele narra o futebol, a partida de futebol. E o apito do juiz é uma linguagem falada? Não. É apenas a emissão de um som que você entende que para a partida ou algum tipo de alerta. Então, diante do exercício aí, está bem claro que a linguagem verbal usada numa partida de futebol é a letra C, a narração do locutor. Ok, galera? Muito obrigada. Obrigada pela atenção de todos, por esses minutos de estar com vocês. Até mais.